Palavra do dia. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 4 a 6. Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que ouvis e vedes. Cegos recuperam a vista, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. E bem-aventurados aqueles que não se escandalizam por causa de mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, Jesus é magnífico, ele é um profundo conhecedor do homem, ele é um profundo conhecedor da alma humana. Os discípulos de João Batista, levados até Jesus por um pedido de João, eles perguntaram a Jesus se Jesus era aquele que deveria de vir ou se eles deveriam esperar por outro. E a palavra diz que Jesus respondeu aos discípulos de João: vai lá e fala para João que vocês ouvem e veem. Simples assim. Amados, Jesus nunca deixa um homem sem resposta. E Jesus, ele nos responde através daqueles que ouvem e veem o que ele faz. Por isso, nós somos chamados a ser testemunhas de Jesus. Aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos é aquilo que nós devemos dizer para as pessoas. Mesmo que as pessoas tenham dúvida, como João Batista naquele momento tinha. João significa Deus é propício. E Batista é o nome da função de João Batista, que era pregar um batismo de arrependimento para que as pessoas se convertessem, mudassem de vida. Então, só que nessa palavra, a palavra diz: Jesus respondeu-lhes, vai lá e conta para João. Jesus não falou com João Batista, não falou com a função, com aquele que tinha uma função de pregar o arrependimento, não, falou com João. E João significa Deus é propício. Vai lá e fala para João que eu ainda sou propício, que eu ainda providencio o que as pessoas precisam. Deus está hoje falando com você. Talvez você tenha perguntado, esteja querendo perguntar para Jesus: você é mesmo aquele que todo mundo diz que você é? Ou eu devo esperar, procurar por outra pessoa? Ou eu devo ir para algum outro lugar, fazer alguma outra coisa? Ou eu posso acreditar em você? E Jesus te responde hoje: vai lá e conta o que você viu e ouviu. Cegos recuperam a vista, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Agora você imagine os discípulos de João saindo e indo falar isso para João. É óbvio, ao você ler essa palavra, que cegos recuperam a vista, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, pobres ficam ricos, não é? Por isso Jesus disse: bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os pobres da palavra, Jesus não disse que eles ficaram ricos. A palavra diz que eles foram evangelizados. Os pobres da Sagrada Escritura, eles não sabiam o que queriam. Eles tinham perdido a identidade. Eles não sabiam o que queriam, e se eles ficassem ricos, que talvez fosse o que eles realmente precisassem, de uma condição financeira melhor, de uma providência divina, eles não saberiam o que fazer com o dinheiro. Então, Deus, que é propício, não deu a eles dinheiro, não deu a eles o que eles precisavam, mas eles foram evangelizados. Antes deles terem o que eles queriam, eles foram evangelizados por Jesus. Por isso que evangelizar significa divulgar a mensagem do Evangelho, que é a boa notícia da salvação através de Jesus. Antes que aqueles pobres fossem ricos, recebessem dinheiro, melhorassem a condição financeira, Jesus os evangelizou, deu a eles a boa notícia da salvação, anunciou a sua vida. Por isso, o próprio Cristo disse: vai lá e conta para João o que está acontecendo. Cegos veem, surdos ouvem, mortos ressuscitam, leprosos são purificados, coxos andam, mas os pobres
recuperam a vista, ou seja, os pobres são evangelizados, ou seja, Jesus atestou a missão de João Batista, que era a conversão, a mudança de vida. Antes que aqueles pobres tivessem uma condição de vida melhor, eles tinham que ser evangelizados, porque a partir do momento que eles fossem evangelizados, eles iam saber o que queriam, como aconteceu com o cego, que queria ver, como aconteceu com o coxo, que queria andar, como aconteceu com o leproso, que queria ser purificado, como aconteceu com o surdo que queria ouvir, como aconteceu com os mortos cujos familiares queriam que fossem ressuscitados. Por isso, os pobres não poderiam enriquecer ainda, porque eles não sabiam o que eles queriam. E se eles tivessem dinheiro para realizar, para obter o que eles queriam, eles não saberiam o que realmente fazer com aquilo. Por isso, amado, muitas vezes nós não enriquecemos, nós não temos dinheiro, porque nós não sabemos o que vamos fazer com o dinheiro. Por isso nós ficamos na condição de pobreza, na condição de miséria, na condição de miseráveis. Porque se nós tivéssemos dinheiro, nós íamos gastar com aquilo que nós não precisamos, mas sim com aquilo que queremos. Algum pobre desse certamente disse para Jesus: eu quero dinheiro, eu quero melhorar a minha situação financeira, eu sou paupérrimo, eu sou muito pobre. E Jesus olhou para ele e disse: se eu te der o dinheiro, o que você vai fazer com esse dinheiro, meu filho? Primeiro vamos cá, vamos conversar. Deixa eu anunciar o evangelho para você. Deixa eu te falar que você não deve ter apego ao dinheiro, mas que o dinheiro que você receber, você deve usar para suas necessidades e ajudar os outros. Você deve investir na minha obra, você deve investir em coisas que vão dar emprego para outras pessoas, ajudar comunidades, ajudar missões, que você deve fazer o que realmente é necessário e não ser apegado ao dinheiro e simplesmente fazer aquilo que você quer, mas é preciso fazer o que é preciso. Jesus mostrou com essa palavra que os pobres foram evangelizados. Por quê? Porque eram o que eles realmente precisavam e não aquilo que eles queriam. Talvez o que eles quisessem era dinheiro, mas Jesus viu que eles precisavam. Agora, o cego, o coxo, o leproso, o surdo, o morto, eles queriam e precisavam. A vontade deles era conformada à vontade do Cristo. Eles sabiam o que eles iam fazer com a graça que eles iam receber. E será que se nós tivéssemos dinheiro, se nós tivéssemos nessa condição, ao invés de sermos evangelizados, tivéssemos recebido dinheiro, será que você saberia o que você faria com o seu dinheiro hoje? Ou talvez você sairia por aí esbanjando tudo, gastando toda a sua herança, gastando toda a graça que você recebeu da parte de Deus. Por isso que muitas vezes nós não recebemos o que queremos, porque não é o que precisamos. E se nós recebêssemos aquilo que queremos, nós não saberíamos utilizar. Nós esbanjaríamos tudo e nós não daríamos valor àquilo que o Senhor nos dá. Por isso hoje, pense o que você faria, o que você quer é realmente o que você precisa? Deus é propício, Deus é providência, Deus conhece aquele que tem a sua vontade conformada à vontade dele. Por isso, muitas vezes nós não enriquecemos, porque nós não queremos aquilo que realmente precisamos. Talvez você fosse um escolhido para ser um instrumento nas mãos de Deus, para ajudar outras pessoas, para investir em obras de evangelização. Você é um escolhido para evangelizar os pobres. Mas se você fosse rico, você faria isso? Ou você esbanjaria tudo somente com o que você quer? Que hoje você possa pensar nisso. Pobres precisam ser evangelizados, para quando forem ricos, eles saibam o que fazer com a graça de Deus. Pobres não precisam, engraçado, né? Pobres não precisam simplesmente de dinheiro, mas pobres precisam de evangelização. Deus talvez te deixou um tempo na pobreza, para que você hoje realmente soubesse valorizar, glorificar, exaltar o teu Deus com a providência que Ele vai te dar. Que Deus abençoe você.